Quem não gostaria de ganhar 1.000, 2.000, 5.000 reais por mês sem ter que trabalhar? Afinal de contas, renda passiva não é só sobre ficar dormindo, é simplesmente sobre ter mais paz, mais segurança, mais tranquilidade, ainda que imprevistos, como por exemplo, perder o emprego, venham a acontecer. Mas como conquistar isso, como funciona essa renda passiva e como é que você pode fazer para ter 1.000 reais caindo na sua conta todo mês, independentemente do seu trabalho, é sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. E para início de conversa, a gente tem que definir o que é a renda passiva. E para isso eu vou usar o seu oposto, a renda ativa, que é a renda que você tem por conta do seu trabalho, da sua atividade laborativa. Você trabalha, ganha, não trabalha, não ganha. Na renda passiva, você tem ganhos independentemente do seu trabalho. E esse é o grande ponto. O Warren Buffett, o investidor mais bem-sucedido do mundo, ele costuma falar que se você não encontrar uma forma de ganhar dinheiro enquanto dorme, vai ser obrigado a trabalhar até o final da sua vida. O que no mínimo é irônico, né? Já que o Buffett está trabalhando até o final da vida dele. O sócio dele morreu trabalhando. Mas esse é o ponto, ele faz isso por opção. E é muito bom que você tenha opção e não a obrigação. Até porque vamos lembrar que lá na frente, quando você for depender do INSS, provavelmente as coisas estarão piores do que agora, já que nós teremos mais aposentados e menos jovens, num país com dívida pública mais alta, de modo que a sigla que nós chamamos de Instituto Nacional do Seguro Social, na verdade vai significar que isso nunca será suficiente. Pô, Bruno, beleza, e como é que eu faço para construir minha renda passiva? Esse é um ponto, eu vou mostrar aqui ao longo do vídeo, inclusive usando uma planilha, que essa construção não será rápida. E eu posso até dar o meu exemplo específico. Quem cai de paraquedas aqui pensa, porque eu tenho Viver de Renda já há 30 turmas, que eu cheguei na liberdade financeira por conta do meu produto online. E é bem verdade que o nível de liberdade financeira que eu tenho hoje veio por conta dele. Mas, lá atrás, quando eu decidi deixar o exército, eu tive essa segurança não por conta do produto online, ele nem existia, mas sim porque ao longo de 12 anos, se eu conto desde o meu primeiro investimento, ou 7 se eu conto desde que eu comecei a ganhar mais depois de formado, porque no começo eu investia muito pouco, estava aprendendo, depois eu tive condição de investir R$ 1.500 por mês e aumentando esse valor ao longo do tempo. Mas de toda forma, veja que não foi do dia para a noite. E aqui cabe também lembrar que essa liberdade financeira é relativa. No meu caso, eu não pensava em ter uma casa gigantesca com uma Ferrari na garagem. O que eu queria era simplesmente manter o meu padrão de vida, que era um padrão bem modesto, tanto eu quanto a minha esposa éramos bem econômicos na época. Só que consegui fazer isso sem que eu tivesse que ganhar dinheiro do trabalho, simplesmente com dinheiro vindo do patrimônio. E aí depois desse ponto, que veio o Viver de Renda, que inclusive está com vagas abertas, está na 30ª turma, nós começamos o curso ontem, dá tempo de entrar, para quem quiser mais informações, link aqui na descrição. Voltando aqui ao assunto do vídeo, no meu caso eu não peguei um tipo de ativo específico para pagar dividendos todo mês. Eu simplesmente construí uma carteira com uma lógica através da qual eu poderia viver de renda, inclusive com vencimento de aplicações de renda fixa, eu poderia vender ativos, mas muita gente quer simplesmente o recebimento de dividendos mensais na conta. E quando nós falamos disso, 3 tipos de investimentos se destacam. E aqui eu vou falar de 2 apenas, para que esse vídeo não fique muito grande. Os mais famosos são as ações, os fundos imobiliários e nós temos mais recentemente os fundos de infraestrutura. Esses 3 tipos de ativos acabam te pagando com uma certa recorrência os dividendos que, como você que deve acompanhar pelo menos um pouco do noticiário aqui no Brasil, são isentos de imposto de renda. E aí cabe também, para aqueles que não conhecem a nomenclatura, explicar o que são os dividendos. Porque eles não aparecem por mágica na sua conta, eles simplesmente são parte do resultado de uma empresa ou desses fundos de investimento que são distribuídos para os seus acionistas/cotistas. Sendo que esse dividendo ele é isento, mas essa empresa já pagou bastante imposto ao longo do caminho, visto que o Brasil, se a gente for comparar com países da OCDE, é aquele que possui uma tributação sobre empresas. Ok, Bruno, mas esse recebimento é todo mês? Se você fala das ações, não, porque cada empresa vai ter uma certa periodicidade para pagar. Algumas podem pagar mensalmente, mas elas são a minoria, outras vão escolher um calendário trimestral, outras semestralmente, outras apenas uma vez no ano, e tem empresa que não paga dividendo, porque ainda entende que o melhor uso daquele recurso não é distribuir para o seu acionista, mas investir para o próprio crescimento da empresa, comprar concorrentes, por exemplo. E aí tem muita gente que não olha para esse tipo de empresa pensando, não paga dividendo, não é tão bom. Eu não vejo assim. Durante anos o Facebook, agora a Meta, não pagou dividendos e era uma excelente empresa. E eu não tinha nenhum tipo de problema com isso, até porque eu pensava da seguinte forma: se o Mark Zuckerberg acha que é melhor não receber dividendos porque ele ainda enxerga oportunidade de crescimento para o Facebook, quem sou eu para falar que ele está errado ao fazer isso? Se eu fosse do ponto de vista financeiro mais inteligente do que o Zuckerberg, então eu deveria ser mais bilionário do que ele, o que obviamente não aconteceu. Então no caso do Facebook eu não via problemas em não receber dividendos. Agora, se eu compro uma empresa que já está consolidada, não tem muito para onde crescer, ela gera bastante fluxo de
caixa, é natural que eu espero o recebimento dos dividendos de tempos em tempos. Sendo que esse dividendo ele não aparece por mágica na mão do acionista. Simplesmente ele sai do caixa da empresa para parar no nosso bolso. E aí existem até críticas quanto a essas teorias de que, olha, o dividendo é muito importante, né? Existe a chamada teoria da irrelevância dos dividendos, de um economista chamado Franco Modigliani, na qual ele defende o seguinte ponto, que é muito lógico. O dividendo ele é descontado do preço da ação. Da seguinte forma, mantendo tudo mais constante, imagina que uma ação ela custe R$10. E ela anuncia que a partir de uma determinada data ela vai ficar ex-dividendos. Quem mantiver até aquela data vai ganhar R$1 de dividendos. Então, mantido tudo mais constante, ela abriria no outro dia a R$9, porque já está endereçado para os seus acionistas. De forma que quem comprou antes pagou 10, mas irá receber R$1, ou seja, no final o líquido deu R$9, e quem compra depois vai pagar os R$9. Portanto, repare que eu estou falando isso aqui para você não entender que dividendo, nossa, é a última bolacha do pacote. Lá fora menos ainda, porque lá é tributado. Aqui uma coisa muito boa é que não é tributado, porque na hora que você vende uma empresa, vai pagar 15% de imposto, talvez 20% se fizer day trade, e quando você recebe o dividendo, não há imposto. Então esse é um belo benefício. Já nos fundos imobiliários, como é que ocorre esse recebimento? Ele tem uma periodicidade mais fixa. Por lei, eles têm que distribuir semestralmente. Então, no mínimo, uma vez a cada semestre, os fundos imobiliários seriam obrigados a distribuir 95% do seu resultado. Mas, como as pessoas sabem, os gestores de fundos imobiliários, que esse é um mercado com muita presença de pessoas físicas que gostam de um fluxo mensal de recebimento, eles ao invés de distribuir uma única vez no semestre, costumam distribuir mensalmente. E aí, chegando ao final do semestre, eles ajustam a distribuição para cumprir esse determinado de distribuir no mínimo 95% do resultado. Pô, Bruno, então é melhor fundo imobiliário do que as ações, né? Porque aqui eu tenho mais periodicidade, costuma ser mensal, e aqui eles são obrigados a distribuir 95%, enquanto nas ações você não tem uma obrigação de distribuição, tem empresa que nem paga dividendo, ou quando paga, provavelmente vai pagar menos do que isso. E aí depende do que você chama de melhor. Porque se você pensa simplesmente na obrigação de distribuir no percentual, sim, fundos imobiliários costumam ser melhores no curto prazo. Agora tem um ponto, né? Se o fundo imobiliário é obrigado a distribuir tanto assim, sobra pouco dinheiro para que ele possa reinvestir no crescimento do negócio. E é por isso que fundos imobiliários que querem crescer costumam fazer subscrições. Vão para o mercado e falam, mercado, me dá mais 1 bilhão aqui para comprar novos imóveis. E aí você, como cotista, pode participar disso, ou não, mas se você não participa, você é diluído dentro daquele fundo imobiliário. Já nas ações, como as empresas podem não distribuir, porque escolhem investir para crescer, ou vão distribuir menos, repare que elas têm mais condições de investir no seu crescimento de longo prazo. E justamente por essa dinâmica, eu acho que a gente tem que ter um pouco dos dois na carteira. E aí dessa forma você teria meses onde você recebe dividendo sempre, e alguns outros onde o recebimento seria maior por conta do pagamento das ações. E aí temos que entrar numa métrica fundamental para que você ainda entenda essa parte do pagamento, que é o chamado Dividend Yield, que em alguns sites pode aparecer simplesmente como DY. O que seria essa métrica? Ela aparece em percentual e mostra simplesmente o quanto que a empresa distribuiu de dividendos nos últimos 12 meses, ou seja, ela olha o passado, e pega esse valor dividido pelo preço da ação no dia de hoje. Dando um exemplo, vamos supor que uma empresa distribuiu ao longo dos últimos 12 meses R$1 de dividendos e que a sua ação custe R$10 no dia de hoje. Então você divide R$1 por 10, dá 0,1, e você pega esse resultado para deixar em percentual e multiplica por 100. Veja que o dividend yield dela é de 10%. E aqui tome cuidado com uma, entre aspas, pegadinha, né? Que estão tentando te enganar, mas as pessoas acabam metendo os pés pelas mãos por não entenderem muito bem essa métrica. Como eu já disse, o dividend yield mostra o que aconteceu nos últimos 12 meses em termos de distribuição comparado ao preço atual da empresa. E aí tem muita gente que quando vai comprar ações ou fundos imobiliários, interessado apenas no dividendo, simplesmente bota um ranking e compra aquela que, entre aspas, paga mais. Só que esse paga mais, como eu disse, é o passado. E o passado pode não se repetir no futuro. Além do que, pode ter acontecido o seguinte: a empresa pagou R$1 ao longo dos últimos 12 meses, a ação custava R$10 até ontem e de repente ela caiu para 5. Veja que esse R$1 dividido por 5 dá 0,2 vezes 100, 20% de dividendo, desde que se mantivesse a distribuição. Só que a ação caiu de 10 para 5, uma queda de 50%, porque a empresa está passando por uma crise, tem muito mais concorrência, vai perder receita no futuro. Então veja que muito provavelmente nesse caso, esse pagamento de dividendos não iria se manter. Então só escolher aquela empresa que mais paga dividendos ou o fundo imobiliário que mais paga dividendos costuma levar o investidor a montar uma carteira com ativos problemáticos. Como seus avós devem ter dito para você, se a esmola é demais, o santo desconfia, né? Tem alguma coisa de errado. E aí repare que com essa métrica em mãos, desde que você pegue negócios que devem manter o fluxo de pagamentos, você consegue fazer uma conta. Então, por exemplo, caso você queira receber R$1.000 mensais de dividendos, o que no ano daria R$12.000. E para isso você escolheu uma carteira
carteira que, juntando ações e fundos imobiliários, tem um dividend yield médio de 10%, veja que ao dividir os 12 mil por 10%, 12 mil por 0,1, veja que você chegaria ao valor de 120 mil reais, que é o necessário para que você possa ter esse fluxo de pagamento anual. Ok, Bruno, mas aí você usou um dividendo de 10% nessa conta. Esse não é um valor muito alto? Eu diria que, historicamente, é um valor alto, mas por conta do nosso mercado agora que está barato, é um valor bem simples de se encontrar em várias empresas. Poderia trazer umas 20 aqui que estão pagando mais de 10% de dividendos. E que tem condições de continuar pagando algo assim, desde que o preço da ação não suba muito, né? Mas se subir muito também é bom. Você recebia R$1 a cada 12 meses, continua recebendo R$1 a cada 12 meses, só que o preço dobrou. Nossa, que drama, né? Não, você tá ganhando dinheiro. E aqui eu vou mostrar duas. Primeiro 2 ações, depois 2 fundos imobiliários que tem um dividend yield maior do que 10% e que provavelmente, mantido o preço das ações no patamar atual, devem manter esse tipo de pagamento até pela característica do negócio. A primeira das ações que eu vou mostrar, lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, é CEMIG. A estatal de energia elétrica do estado de Minas Gerais é uma empresa grande, diversificada, porque ela está nos 3 setores na parte elétrica, trabalha com geração, transmissão e distribuição. O foco desse vídeo aqui é falar do dividendo, então veja que nos últimos 12 meses o dividend yield de CEMIG está em 14,11%. Se a gente olha por outras métricas, a empresa também está barata. Não vou explicar no detalhe aqui, mas já falei disso em outros vídeos aqui no canal, então quem me acompanha há mais tempo vai entender. Mas veja que ela está negociando só um pouquinho acima do seu valor patrimonial e que ela está negociando a praticamente 4 vezes seu lucro dos últimos 12 meses. O que para uma empresa lucrativa de lucros constantes e crescentes, porque ela tem capacidade de reajustar o preço que ela cobra a índices até mais altos do que a inflação. E nesse setor que é pouco sujeito à disrupção, veja que pouco sujeito não é que é impossível de ser disruptado, mas acho que o maior risco para as elétricas aqui no Brasil não vem de evolução tecnológica, mas sim do governo, como aconteceu lá na era Dilma, naquele canetaço em que ela prejudicou todo o setor elétrico. Mas hoje em dia mais segurança jurídica, apesar do Brasil não ser um país com muita segurança jurídica, há mais segurança jurídica do que no passado. Então, acredito que CEMIG não teria problemas em manter o pagamento que ela faz. E aí, a segunda empresa também é de Minas Gerais, uma estatal, mas ao invés de trabalhar com energia, ela trabalha com saneamento básico, fornecimento de água e coleta de esgoto. É a Copasa. Se pegamos o dividendo dos últimos 12 meses, está em 12,03. Por outras métricas, a empresa também está barata, ela negocia levemente abaixo do seu valor patrimonial, tá 0,95 indicador, o que significa que é mais barato comprar essa empresa na bolsa do que tentar criar uma do zero. Sendo que ao criar uma do zero, além de você gastar mais, você não tem aquilo que essa empresa tem, que são as concessões, que é o direito de fornecer o seu serviço durante um prazo determinado em uma localidade sem que haja competição. E esse é um ponto muito relevante nessa atividade, até porque eu nunca conheci alguém que teve acesso à água encanada e falou, isso aqui é besteira, deixa eu pegar o balde e eu vou começar a pegar água no rio. Não, todo mundo que tem acesso à água encanada, a saneamento básico, não quer deixar de ter acesso a isso. Então, por isso, Copasa ela investe uma única vez para levar a estrutura até um local e depois rentabiliza aqueles clientes durante muito tempo. E esse é um ponto relevante nas duas empresas, né? Elas tendem a ter uma certa manutenção dos seus resultados ao longo do tempo. E nem toda empresa que paga bastante dividendo tem essa característica. A Petrobras, por exemplo, é uma empresa que pagou muitos dividendos ao longo dos últimos anos. Contudo, a questão é que não dá para saber se ela vai continuar pagando tanto dividendo, até porque o controlador de Petrobras, o governo, pode começar a dar outros usos para a empresa que não seja aquele que são os mais produtivos em termos de geração de caixa para os seus acionistas. Ou pode escolher não distribuir dividendo porque quer fazer investimentos novos, como o governo já falou que gostaria de fazer na área de refino, o que estrategicamente pode ser bom para o país, mas isso não quer dizer que isso é bom para o acionista. Talvez o melhor para o acionista seria se manter naquele setor onde a Petrobras tem margens mais altas, que é a parte de exploração. Agora entrando na parte dos fundos imobiliários, pegando dois também. O primeiro deles é um fundo de recebíveis, o PLCR11, está negociando com desconto sobre seu valor patrimonial, então ao invés de pagar R$100 uma nota de R$100, você pode comprar ela por 86 nesse caso. Ele está recheado de CRIs lá dentro, que são ativos de renda fixa, que carregam um certo risco, você pode ter um calote nesses CRIs, e até por isso, ao invés de pegar um único CRI, eu prefiro pegar um fundo imobiliário que tem 50 CRIs lá dentro. E uma equipe que avaliou se esses CRIs eles são de boa qualidade, os chamados high grade, ou se eles não têm tão boa qualidade, mas por isso eles pagam mais, o que o pessoal chama de high yield. Eu acho que o nome melhor seria high risk, mas talvez para o marketing não fosse tão bom. E pegando o dividendo, veja que ele pagou nos últimos 12 meses 12,37%. E o segundo fundo é o XPML, que é um dos maiores fundos imobiliários do país hoje, também negocia com desconto sobre seu valor patrimonial, nesse caso ele está recheado de shoppings, e veja que o preço de mercado ele está 12% abaixo do laudo feito por especialistas quanto
ao valor desses shoppings dentro do portfólio do XPML, e de dividendos eles pagaram 10,66% ao longo dos últimos 12 meses. Mas veja que, como eu disse anteriormente, esses são apenas alguns poucos exemplos dentro de um universo de vários ativos que estão pagando dividendos acima de 10% no momento atual. Isso pode continuar por mais tempo, com os ativos baratos, ou pode vir a sumir, devido a mudanças no Brasil, reprecificação de ativos e subida da bolsa. Só que nesse caso, para você que comprou lá atrás, você comprou o ativo por R$10, ele paga 1, então você tinha um dividendo de 10%. Quando o ativo vai para R$20 e ele continua pagando 1, o dividend yield que você vê no site de análise agora foi para 5%. Mas no seu caso, o yield on cost, ou seja, o dividendo que você ganha comparado ao seu preço médio, ele continua em 10%. E além disso, você teve essa valorização, nesse exemplo aqui saiu de 10 para 20, de 100% no ativo. É por isso que eu gosto muito da frase do Howard Marks, o gestor americano, que fala que você não fica rico comprando coisas boas, mas sim comprando bem as coisas. E principalmente quando você pode comprar bem aquilo que é bom. Aí é o melhor dos mundos. E particularmente eu acho que a gente está num momento assim hoje. Bom, feito todo esse preâmbulo, agora vamos para uma planilha, que na Bucha é uma planilha bem simples, né? Os campos eles simplesmente fazem contas de multiplicar, dividir, etc. Mas é só para ilustrar um pouco mais o raciocínio. Aí veja o seguinte, né? Nessa planilha, as células para vários dados. E o primeiro que eu vou preencher aqui é a renda mensal desejada, que é quanto eu quero receber mensalmente de dividendos. E o valor anual. Então veja que se eu quero 1.000 todo mês, isso vai equivaler a 12.000 no ano. Aí depois ele pergunta a renda atual, o quanto eu recebo hoje, o quanto eu consigo poupar percentualmente dessa renda, e automaticamente já vai aparecer o quanto eu poupo em termos de valor. E o último campo é essa parte de rendimento, onde eu vou manter aqueles 10% que eu estou falando desde o começo do vídeo, até porque você viu que é plenamente possível conseguir isso hoje. Se a gente pega a Selic média dos últimos 10 anos, ela fica em torno de 10%. Então acho que esse é um valor bom para que a gente coloque aqui nessa planilha. Acredito que assim a gente está sendo mais conservador nas nossas premissas. Como ao longo do tempo de construção da sua renda passiva nós teremos inflação, eu também vou colocar aqui um dado médio de 6,4%, que é a média do IPCA se a gente pega desde o ano 2000 até agora. E aí com essa média de IPCA, veja que a própria planilha ela já calcula a sua rentabilidade real. Ela pega da rentabilidade nominal de 10%, tira a inflação e nós chegamos à métrica de 3,73%. Ô Bruno, mas não seria 3,96, né? Quase 4%? Não, porque não é simplesmente uma conta de subtração. É uma conta de divisão. Você divide 1,1 por 1,0604. E aí você chega ao valor de 3,73. Mas veja que a planilha já fez automaticamente isso. No próximo campo, veja que a planilha pede o número de meses que você vai colocar para atingir esse objetivo que você tem de, olha, eu quero ter um recebimento de 12.000 anuais, o que daria na média 1.000 mensais. Eu vou preencher aqui 120 meses. Que dá um período de 10 anos. E aí, ao colocar esse dado, veja que embaixo do valor desejado, nesse campo rosa, já aparece o valor desejado ajustado pela inflação ao longo do tempo. Porque como vai levar 10 anos para você construir essa renda passiva, o dinheiro não terá o mesmo poder de compra. Se você pega uma inflação de 4% e bota isso ao longo de 10 anos, uma nota de R$100 daqui a 10 anos vai ter metade do poder de compra que tem hoje. Ela vai comprar simplesmente R$50 de hoje. Então, por isso é necessário atualizar esses dados. E a planilha já fez. Mostrou que os R$120.000 vão equivaler em 10 anos, caso a inflação seja na média de 6,04% ao ano, a R$215.714,05. E aí, supondo que eu não tenha valor inicial nenhum para investir, ela já me dá o aporte mensal que eu devo fazer nesses ativos que vão render 10% ao ano, para que lá na frente eu possa ter esse dividendo de 12.000 anual. Seria, no caso, R$829,12. Sendo que, como eu coloquei lá no começo, que eu vou poupar R$1.000 por mês, ganho 5.000, 20% de reserva, R$1.000 de poupança, a planilha já fala que é possível. Afinal, eu poupo mais do que o valor do aporte. E justamente por isso, nesse caso, a gente chegaria nesse objetivo em menos tempo, caso as outras premissas sejam mantidas. Agora, se lá em cima eu modificasse e colocasse que eu posso poupar apenas 10% daquilo que eu ganho, dos 5.000 apenas 500, veja que a planilha já acusa que nós não chegaremos no objetivo. Afinal, o aporte tem que ser de R$830 praticamente, e você aporta muito menos do que isso. E aí, nesse caso, você tem basicamente 3 opções. Ou você poupa mais, o que pode envolver aumentar o percentual sobre a renda que você tem, ou aumentar a renda e manter esse percentual. Ou você aumenta a rentabilidade da sua carteira, e mexer nessa premissa é muito simples, mas talvez o mundo real não respeite essa parte. Então eu prefiro ser conservador. Ou você aumenta o tempo pelo qual você vai investir para chegar até o seu objetivo. E aí talvez alguns digam, pô Bruno, mas eu tenho que investir R$829 por mês para daqui a 10 anos
ter R$1.000 mensais de recebimento? Na verdade, não, porque você não vai receber R$1.000. Esses R$1.000 são de hoje, mas eles também serão corrigidos pela inflação. Então, levando em conta essa inflação projetada de 6,04, que é o dado do passado, no futuro a gente não sabe, mas pegando uma média de longo prazo, foi isso que aconteceu, a sua renda mensal será de R$ 1.813,12. Porque tudo isso foi feito com um período de 10 anos. Se você aumenta o período, o valor do seu aporte seria menor. Contudo, veja, né, principalmente para os dados que eu tenho aqui de quem assiste o canal, aqueles que o YouTube me passa, que os valores colocados na planilha não são valores proibitivos. E vamos lembrar também que 10 anos irão passar de qualquer jeito, né? Você investindo ou não. E na minha opinião é melhor que você invista para colocar o dinheiro e o tempo para trabalhar a seu favor, do que pensar que você não deve começar agora e começar só lá na frente. Só que aí você perdeu 10 anos de juros compostos na sua vida. E aí, pra quem acha que R$1.000 é pouco, coloca aqui nos comentários o que você faria, né, com R$1.000 a mais todo mês. Bom, esse era o recado do vídeo. Espero que isso te ajude e te anime a investir por longo prazo. E aí, lembro para aqueles que querem ter mais ensinamentos sobre essa parte, sobre montar uma carteira diversificada entre ativos, moedas e países, que o Viver de Renda ele está aberto. Para quem quiser informações, link aqui na descrição. Grande abraço e até a próxima.